Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais essa estudo promovido pelo CEPREL, Centro Espírita Cultural da Educação e de Verdade, aqui em São Paulo, na capital, na Zona Oeste de São Paulo. Nós, durante os nossos estudos, que são realizados aos sábados, das 17 às 18 horas, nós estamos estudando o livro O Consolador. O livro O Consolador é um livro do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. É um livro de perguntas e respostas que foram remetidas ao mentor do Chico, Emmanuel, e Emmanuel, através da mediunidade do Chico, nos oferece respostas a essas perguntas que foram ali remetidas. Essas respostas elas estão ali em ligação quase que direta a toda a doutrina espírita, o espiritismo religioso. Ela vem nos abrir novos horizontes, né, mantendo a base daquilo que ali foi apresentado pelo Cristo em seu Evangelho. Nós estamos atualmente trabalhando o capítulo número, o tema 252, que faz parte do tema dor, evolução. Nós já trabalhamos em evolução dor e nós estamos trabalhando em evolução provação. A pergunta de hoje é a pergunta 252. Antes de a gente iniciar a pergunta, como nós sempre realizamos, né, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso dia, a toda a espiritualidade amiga e sabedora dos nossos espíritos, que está aqui presente, os nossos irmãos espirituais que nos acompanham, com as pessoas que, estando aqui presentes ou pela internet, estabelecem essa corrente mental de pensamento, e que permite que nós mergulhamos nessa corrente mental, possamos receber também a inspiração que vem de nós, as boas, os bons pensamentos dos irmãos que nos acompanham. E assim, dentro dessa corrente de bons pensamentos e de bons espíritos, nós vamos procurar compreender e entender um pouco mais a mensagem do Cristo, a mensagem libertadora de Cristo. E assim, agradecido por toda a sua espiritualidade amiga, a todos os irmãos que nos acompanham pela internet, vamos dar por iniciados os nossos estudos da tarde de hoje, com a prece que o próprio Mestre Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos introduzas na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus, graças ao nosso Deus. Bom, estamos na pergunta de número 251. A pergunta Eduardo, foi: só um pouquinho. É que o seu som, eu não sei se o meu som tá bom para vocês, mas o seu som tá meio, tá um pouco abafado, tá? Ele não tá, vamos tentar é como melhorar. se, agora eu acho que você tá mais próximo. Melhorar ainda mais. Isso que eu estava falando um pouco baixo. Então, Eu digo também mais por causa da gravação depois, né? Para o pessoal poder. veja se melhorou um pouco agora. Ah, um pouco não, 100%. É que como ontem eu estava assistindo a aula lá do Neto Emmanuel, né? E a gente deixa o som do microfone um pouco mais baixo, exatamente para não dar microfonia. Obrigado por falar, porque senão depois a gravação fica muito baixa e a gente sabe que tem pessoas que acompanham a gente pela internet, isso é muito salutar e importante que isso traga refrigério para os corações, que traga entendimento e refrigério em nossos corações. Vamos lá. Pergunta de hoje é uma pergunta bem interessante e eu vou compartilhar a tela para a gente poder fazer a leitura e eu vou fazer uma breve reflexão a respeito dessa pergunta para a gente abrir para uma conversa entre nós, o que a gente pode abarcar sobre o que Emmanuel nos coloca. Lembrando que nós estamos dentro de um tópico que trabalha com a evolução. Dentro da evolução, nós estamos no subtópico que trabalha com a aprovação. Então, obviamente, as perguntas elas estão ligadas
ao tópico evolução, provação. Vejamos, então, o que essa pergunta nos apresenta e o que nós podemos refletir. A pergunta é bem curtinha e direta. A incredulidade é uma provação? A incredulidade é uma provação? Interessante, né? Porque... Provocação, Eduardo. Oi? Provocação. Provocação. Não, mas o original é aprovação. Provação, é verdade. Por isso que O original é exatamente, aprovação. reprovação. Eu sabia que eu tinha lido no livro, é verdade. Aqui tem um erro muito, muito complexo, né? Porque São mudou palavras muito diferentes, né? muito diferentes, né? Então, gente, quem está ouvindo, quem vai ver de novo mais para frente a gravação, né? Infelizmente, o texto que eu estou utilizando, ele está com um erro, tá? E a pergunta correta que está no livro é: a incredulidade é uma provação e não uma provocação, é uma provação, tá? Então, vamos corrigir isso daí e dando sequência. A resposta. O ateísmo ou incredulidade, quer dizer, ele colocou como sinônimo, né? Ateísmo ou incredulidade absoluta não existe, ao não ser um jogo de palavras dos cérebros desesperados nas teorias do mundo. Por quê? No seu íntimo, todos os espíritos se identificam com a ideia de Deus e a sobrevivência do ser que lhes é inata. Essa ideia superior pairará acima de todos os negativismos e curiosa de todos os decretos de força que se organizam nos estados terrenos, porque constitui a mais preciosa esperança das almas. Bom, o restante do texto eu li de acordo com o que está aqui nessa que nós estamos projetando, e eu lembro que eu tinha lido no livro, tinha comparado com aqui e não tinha notado nenhum problema. Na verdade, eu não tinha nem notado esse problema inicial, porque acho que como eu tinha lido o livro antes, quando eu li a pergunta, eu nem percebi que estava escrito provocação no lugar de provação. Mas foi muito bem visto pela Rosana, porque como está projetado, as pessoas iam ler e iam falar, pô, mas eles estudaram uma coisa, mas leram outra. Não, o original do livro é provação. Bom, o que eu poderia pensar a respeito disso? Eu hoje não vou utilizar nenhum recurso externo, e como eu já tinha dito antes, um pouquinho antes da gente iniciar, hoje eu era o palestrante do dia, então eu trabalhei na palestra e deixei para trabalhar o texto mesmo, com o nosso estudo, mas aqui nesse... E vou ser honesto, usei os primeiros 5 minutos de hoje para a gente estudar um pouco, para estudar um pouco sobre isso. Quando ele coloca ali na resposta que se identificam com a ideia de Deus e da sobrevivência do ser que lhes é inata, eu imediatamente lembrei de algumas perguntas que estão lá no livro. Hoje, como a gente não tem aqui a presença da Meg, a Meg está trabalhando hoje na APAI, né? Então eu vou tomar a liberdade de seguir o caminho dela, colocando aqui as perguntas do Livro dos Espíritos que eu entendi que estariam dando apoio a essa ideia inata. A pergunta é a de número 5, está bem no comecinho, né, do Livro dos Espíritos, as causas primeiras, capítulo 1, das provas da existência de Deus, a pergunta número 5. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens carregam em si mesmos da existência de Deus? E a resposta oferecida pela espiritualidade, pela espiritualidade. Resposta: que Deus existe. Porque de onde lhe viria esse sentimento se ele não repousasse sobre nada? E ainda, uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. Pergunta número 6. O sentimento íntimo
que temos em nós mesmos da existência de Deus não seria o fato da educação e o produto das ideias adquiridas? Resposta: se assim fosse, por que os vossos selvagens teriam esses sentimentos? Ele devolveu como uma pergunta, né? E aí há um comentário, né? Se o sentimento da existência de um ser supremo não fosse senão o produto de um ensinamento, ele não seria universal e não existiria como as noções de ciência, senão naqueles que teriam podido receber esse ensinamento. E isso continua. Ou seja, a ideia desse sentimento inato, ela é como se fosse uma assinatura do Criador perante a criatura. A gente costuma dizer que as leis de Deus estão impressas em nossa consciência. E essas leis é como se fosse um sentimento inato, é como se fosse uma assinatura de Deus, do Criador, frente a nós, criaturas. Então, mesmo você sendo um ateu, vamos dizer assim, convicto, não existe um ateu convicto, né? O ateu convicto mesmo são pessoas que, na maioria das vezes, ela que nele coloca, não é? Que são pessoas que, em algum momento ali, se sentiram ali desesperados pelas palavras, no jogo das palavras, que tem um certo ainda dose de orgulho, uma certa dose de egoísmo, e que esse orgulho e esse egoísmo, às vezes, levam a reflexões que se perdem em consequências que não se consegue resolver. Não se tem uma solução para isso. E o que eu acho interessante da pergunta é que ela é uma pergunta que vai direto ao ateísmo. Mas a maioria das vezes, pelo menos o que eu vou usar um exemplo prático do que acontece comigo e que acontece na minha família. Eu tenho um filho que ele não é ateu, mas ele é agnóstico. E existe diferença entre ateísmo e agnosticismo. O problema, principalmente do agnosticismo, é que muitas vezes se vende uma ideia de um Deus punitivo, de um Deus que pune, de um Deus que pune a seus filhos e que está ali observando e fala assim, eu vi o que você fez. É uma ideia, desculpe, de certa maneira é um pouco até infantil, mas muitas pessoas se prendem a essa ideia de um Deus punitivo, de um Deus rigoroso, de um Deus dos exércitos, de um Deus que defende um povo, mas não tem visão para outro. É uma ideia muito obtusa. E, lógico, ela tem um nascedor, afinal de contas. Se a gente volta lá para o Velho Testamento, a gente tem essa visão mais de um Deus que era um Deus do Israel, que era um Deus de um povo, que era Deus de um exército, que era um Deus que mandava, entre aspas, ele nunca mandou, né? Mandava matar aqueles que não acreditavam nele, que eram contrários às suas leis. Então, quando você olha no conjunto e você vê algumas religiões dando uma ênfase muito forte a um Deus que, olha, esse é o Deus da minha religião e quem não acredita nesse Deus está fadado a sofrimento, a dor, a morte. As pessoas que, conforme vão desenvolvendo o raciocínio lógico e vão desenvolvendo a razão e que vão vendo que existem muitos pontos que se contrapõem, como que um Deus que ama, que é um Deus que diz que é amor, pode ser um Deus que tenha preferência por um filho, ou preferência por uma filha, ou por uma nação, preferência por a morte do que pela vida, fica complicado. E aí a pessoa, conforme ela vai desenvolvendo esse raciocínio, se ela não tem uma visão mais aclarada da ideia de um Deus que é soberanamente justo e bom, que é um Deus que é amor, ela entra na condição do agnosticismo. Então, ela não acredita em Deus porque o Deus que é apresentado para ela
tem mais características humanas do que características divinas. É um Deus que tem inveja, é um Deus que tem rancor, é um Deus que tem ira, é um Deus que quer, tem preferências. Então, a pessoa observando isso, ela fica com dúvidas, ela cai nessa condição do agnóstico. Ela não acredita em Deus porque o Deus que lhe é apresentado é um Deus que tem muito mais características divinas, características humanas, do que uma característica divina. Obviamente, com o agnóstico, quando você tem liberdade de conversar com ele, você começa a colocar essas condições mais racionais, uma fé que determina lá nos terrenos, porque constitui a luz da vida e mais preciosa esperança das almas. A esperança é a filha dileta da fé. Ora, conforme você vai abrindo um pouco mais o entendimento do que é a fé, do que é essa confiança, do que é não crer, mas confiar, e você vai colocando com mais clareza por que você está no mundo, qual é o objetivo de você estar aqui, por que é que você está aqui para progredir, de uma imortalidade, muita sustentação, aquilo que nós chamamos de causa e efeito, a lei de causa e efeito. Então, conforme você vai entender, constitui essa fé, constitui a luz da vida, fica mais fácil. Que precisa ser desenvolvida, como todo. Ela é uma construção, ela não acontece da noite para o dia. Você edificar uma fé justa, uma fé verdadeira, que não é apenas uma fé humana, é divina, e que leva uma daquilo que entender, uma pitadinha da fé, ainda por não ter condições de eternidade, e como mesmo no livro dos Espíritos colocado ali, né, poderíamos conceber a eternidade como sendo um infinito. E a resposta é bem direta, né? Pobreza de linguagem, né? Vocês querem definir uma coisa por uma outra que vocês não conhecem. Nós não conhecemos nem o que é realmente o infinito, e se nós não conhecemos o que é o infinito, como poderíamos conhecer o que é o eterno? Somente mesmo, quando nós estivermos lá completamente livres da influência da matéria, ou seja, espíritos puros, é que a gente vai poder compreender um pouco mais essa intimidade de Deus, compreender um pouco mais intimamente o Criador. Por enquanto, só nos seus atributos mesmo, e olha lá, hein? E olha lá, quando muito, nos seus atributos. Então, falta-nos muito. Temos ainda um caminho muito grande a percorrer, e é uma consequência natural, eu diria que tanto o ateísmo quanto o agnosticismo são consequências naturais de um ser humano que está saindo ali do jardim, porque no mundo primitivo é como se nós estivéssemos no jardim do Éden, né? É um jardim, uma pré-escola, e que nós estamos agora na escola de nível fundamental, e que quando a gente tem, ou quando nos é apresentado no nível fundamental ideias, nós vamos ter dificuldades para, ali com a nossa racionalidade, com compreensão de causa, realmente, às vezes as pessoas podem se perder no ateísmo e podem se perder no agnosticismo. É um aprendizado, não vejo nenhum mal nisso. Eu costumo dizer que isso, de certa maneira, é até interessante, porque quando a gente, eu vou encerrar minha fala com isso, né? Quando a gente
adentra ao Espiritismo, uma das coisas que a gente aprende ali do Espiritismo é que ele tem um chavão muito importante, que não é fora do Espiritismo não há salvação, mas que é fora da caridade não há salvação. Portanto, seja ele agnóstico, seja ele ateu, se ele pratica o bem, se ele pratica a caridade, de certa maneira, ele está no caminho certo. Ponto pacífico. Obviamente, isso eu só consegui dar esse passo um pouquinho além com a ajuda de uma grande amiga. Ainda a gente está trabalhando bastante no aspecto da caridade. Fora da caridade não há salvação. E é interessante que, quando a gente entra no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema fora da caridade não há salvação, nós temos ali um pedaço da Epístola de Paulo, que a palavra correta daquela epístola, que foi traduzido como caridade, é amor. Então seria, se Deus é amor, fora do amor não há salvação. Porém, compreender esse amor é complicado, porque há um passo além da caridade, que é a abnegação. E a gente só consegue ver a abnegação em missionários aqui no planeta Terra. Quando você vê um missionário e que você vê ele dando de si pelo outro, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Aí você vê exemplos de abnegação. É um passo além. Gente, quando caiu a ficha para isso, eu falei, nossa, não tem coisa que eu ainda preciso caminhar, eu preciso compreender, porque Jesus foi muito claro, né? Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Renunciar a si mesmo é abnegação. Ele não falou, aquele que quiser vir após mim, pratique a caridade e siga-me. Não, negue-se a si mesmo, abnegar. E o abnegar é um passo além da caridade. É viver o amor na sua máxima expressão, é viver o amor ágape. Então é algo que eu falei, nossa, que bonito compreender, mas a gente tem. Bom, compreender já é um bom passo. Agora, eu já compreendi que a caridade é o amor em ação, mas esse amor ele tem que ter um quesito de entrega pessoal. E aí é a abnegação. Então é muito interessante, é algo bem interessante. Eu sei que eu fugi um pouco do tema, mas eu achei que era importante caminhar também para esse entendimento. E eu queria agradecer. O que eu consegui absorver dessa resposta foi isso. Eu não fiz nenhum estudo mais aprofundado e certamente eu tenho certeza que vocês agora vão poder me ajudar nesse aspecto, trazendo um pouco aí do conhecimento de cada um, que a gente construiu uma verdade mais sólida com relação à incredulidade. É uma provação. Obrigado, gente. Eu vou fechar o chat. Por favor, quem quiser, livre. Vamos lá, então, pegando o gancho aqui do Eduardo, ele teve uma boa explanação do respeito, que não pesquisou, não estudou, mas a gente, tem certas coisas que eu acho que a gente não precisa aí reivindicar. Essa é uma questão. O espírito que é crédulo, ele é um espírito que está vivenciando uma fase dentro da materialidade. Eu vou falar do agnóstico, que não é uma questão aí. A questão aí é de acreditar ou não. Que ou não que também não é o caso. Mas isso é próprio mesmo de espíritos que ainda têm que vivenciar uma fase primitiva. Né? Como foi dito aí, e mesmo nas sociedades mais primitivas, a credulidade existe. Né? Mas o contrário, a gente também encontra, né? Encontra em diversos lugares. Einstein dizia que tudo aponta para Deus, né? Tudo aponta para Deus. Ele, que era um teórico, né? Falava de Deus. Né? Não é verdade? Ele falava de coisas que não eram materiais, que eram imateriais. Ele criava através do pensamento. Mas ele percebeu
que, através das elucubrações dele, das equações dele, ele acabou descobrindo que realmente existe alguma coisa. Existe alguma coisa superior, né? Então, a incredulidade ela não é uma provocação, eu diria que ela é um estado em que o espírito tem que vivenciar essa etapa, a qual ele tem que aprender alguma coisa. Exemplo, coloca esse espírito numa situação como estão os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, esse incrédulo aí, numa noite de raios, tempestades e de enchente, no meio da enchente. Qual a primeira coisa que ele vai gritar, se ele conseguir gritar? Talvez seja, né? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Deus vai aparecer nessa frase, ou na frase que ele pensar em manifestar. Com certeza vai. Então, a incredulidade ela existe somente até a página 3. A gente pode concluir. Né? Porque na página 4 a coisa muda de figura. Nesse momento, a gente tem que se agarrar em alguma coisa para manter a sanidade. A sanidade. E a única coisa que equilibra a gente é a gente ter isso de que existe algo acima da gente. Que existe algo além da nossa consciência. E esse algo está ali, né? Está ali para nos socorrer, para nos auxiliar nesse momento de desespero. Porque justamente nesses momentos de desespero é que a gente começa a enxergar, né? O cego começa a enxergar. E nós estamos passando por essa fase, né? Já foi dito, a gente tá cansado de estudar a respeito, né? E falando na mudança, né? Da Terra, essas mudanças que nós estamos sofrendo, e sabemos que essas mudanças é justamente um dos pontos que essa mudança vai corrigir, é exatamente esse aí, o da incredulidade. Vem para derrubar a incredulidade, porque aquele que não acredita em nada, uma hora ele vai ter que se manifestar. Esse espírito vai ter que se manifestar, né? Aí ele vai perceber que o negócio não é do jeito que ele pensava, como Jesus fez com Tomé, né? Então, você que não acredita em mim, vem aqui, bota os dedos nessas feridas. Então, nesse momento que a gente vê que o espírito incrédulo é derrubado, né? Podemos procurar nos nossos livros todos aí outras justificativas, outras explicações para isso, mas eu tenho comigo isso aí. Apesar de já ter estudado isso, já ter refletido muito a respeito. Tudo bem, essa fase da incredulidade, do agnosticismo, é uma condição que o espírito tem que viver mesmo, para ele poder aprender. Talvez só falte isso, né, para ele, né? E esse é o momento. O momento que nós estamos vivendo agora é muito apropriado para isso. Muito apropriado. Porque tem tudo o que ele precisa para vencer essa etapa, né? Deus não faz nada ao acaso, né? Perfeito. E aí, gente, quem pode fazer mais alguma coisa para nós? Rosana, não quer falar alguma coisa, Rosana? Para não ocupar muito tempo também? Senão eu falo. Diga aí, Rosana. Para nossa Rosana, aula. Samuel. Ah, ela não está, ela saiu. Eu não tinha visto. Bom, gente, eu acho que as colocações foram ótimas, foram como sempre, né? Agora, o que me chamou a atenção é que a pergunta se a incredulidade era uma aprovação. Mas a resposta de Emmanuel, ele responde indiretamente. Ele não diz, ele, ah, ele não tem uma resposta, ele vai responder sobre o que é o ateísmo e a incredulidade. Por isso que o Eduardo foi para esse caminho, o senhor também, enfim, até trouxe outras coisas, como o desespero e a prova. Mas a resposta de Emmanuel, ela não é a explicação da incredulidade, mas não, ele não está subentendido
que pelo o que ele coloca, que ela não é absoluta, e esse vínculo com Deus, é que ele daí estaria indiretamente respondendo que se é uma aprovação ou não, mas ela não está extremamente clara, pelo menos é assim que eu percebi. E aí, o que que acontece, né? Essa questão da, de ser... Eu acho que essa pergunta, 251, ela foi também formulada porque, se vocês forem olhar depois na 252, eles vão estar... Quem estava formulando acaba utilizando um pouco da incredulidade, não é expresso, mas baseado na pergunta da incredulidade, eles vão depois perguntar sobre o suicídio, porque que vai ser na 252, há duas perguntas ali, ela está dividida em duas partes. A última parte vai falar sobre, eles questionam sobre o suicídio. Claro, porque uma pessoa que é incrédula, ela pode, em alguns casos, ir ao suicídio, quando a gente sabe que o suicídio são reincidências, são provas que são de outras reencarnações, e até o espírito conseguir se libertar e entender isso daí, né? Então, uma das coisas que foi colocada, eu não me lembro como é que é o nome de quem falou agora, ou a pessoa que falou Francisco, agora, é o Francisco. Francesco. Quando o Francisco colocou, deu o exemplo ali da, da pessoa, por exemplo, vivenciando o caso ali da enchente no Rio Grande do Sul, que ela no desespero, ela recorreria a Deus, o Francesco está colocando justamente a incredulidade como uma prova. Foi ótimo, foi muito, muito bom, porque é o exemplo bem claro e bem comum que acontece com o que é o incrédulo. E o incrédulo muitas vezes, como a gente vê dentro da própria questão aí várias questões da doutrina, que é aquela pessoa que vivenciou ou nessa encarnação ou em outras uma fé cega. E foi de tal maneira a vivência com relação à fé cega e não à fé raciocinada que ela chega na incredulidade. É quase que uma consequência, até ela passar a entender outros aspectos. E tem Paulo, em Romanos, no Romanos capítulo 11, versículo 23, ele diz assim, ó, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. E tem um comentário do Emmanuel muitíssimo profundo, que chama-se Enxertia Divina, está no Fonte Viva. Eu não vou ler tudo, que não é o caso, mas ele diz assim: toda criatura, em verdade, é uma planta espiritual, que é aquilo que o Eduardo trouxe, da essência, no sentido do que era Deus, enfim. Objeto de minucioso cuidado por parte do divino semeador. Cada homem, qual ocorre ao vegetal, apresenta diferenciados períodos na existência. Quais são esses períodos? Então, agora, sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, utilidade, florescência, frutificação, colheita. Quer dizer, Emmanuel traz no comentário, quando ele faz essa comparação, a todos os processos que nós, como seres humanos, passamos, né? E aí ele continua. Tem vários outros... tem outro trecho que diz assim: na luta espiritual, em identidade de circunstâncias, o Senhor adota iguais normas para conosco. A enxertia do alto procura-nos através de 1000 modos. Hoje é na palestra edificante de um companheiro, que foi o seu caso, né? Hoje, Eduardo. Amanhã será num livro amigo. Depois virá por intermédio de uma dádiva aparentemente insignificante da cena. Se guardas, pois, o propósito de elevação, aproveita a contribuição do céu, iluminando e santificando o templo divino. Mas, se a incredulidade
por enquanto, te isola a mente, enovelando-te as forças no carretel do egoísmo, o enxerto da sublimação te buscará de balde, porque ainda não produzes, nos excessos do espírito, a seiva que favorece a vida abundante. Então, Emmanuel é muito... os comentários dele não tem nem que dizer, né, fazer nenhum grau de, de julgamento ou de valor, porque são sempre fantásticos. Mas é exatamente isso, essa enxertia, né, que é feita por nós. E essa resposta aí, essa pergunta, 251, quando eu li, também me lembrou muito o capítulo 17 de Mateus, lá, o versículo 17, depois da transfiguração, que os discípulos que estavam aguardando Jesus retornar, estavam tentando auxiliar aquele moço, aquele jovem epilético, com crises epiléticas, e eles não conseguiram. Então, o que Jesus diz? Geração de incrédulos, né? E que continua, o versículo 17, aí, o capítulo 17 continua. E nem vem ao caso mencionar, mas por que Jesus está dizendo para os discípulos, chamando-os de incrédulos? Porque é exatamente isso, é o envolvimento que tem com a fé, aquela certeza de que a experiência que a gente tem na construção da fé, e naquele momento eles não tiveram. Então, são duas coisas. Você vê a falta da confiança que muitas vezes nós mesmos, já passamos por essas, e às vezes a gente passa muito próximo, numa pequena descrença. Essa pequena descrença é uma incredulidade. Ela não é só o incrédulo, assim, no conceitual, né, de incredulidade. Era isso. Muito produtivo, né? O que ela trouxe um ponto interessante quando ela lembrou essa passagem de Mateus. E eu lembro também de um outro trecho muito interessante, já dentro da própria doutrina espírita, no Livro dos Médiuns. Quando nós estamos trabalhando ali no início do Livro dos Médiuns, que há vamos dizer assim, um trabalho realizado por Kardec, que exalta-nos a reflexão, começando com a espíritos, o maravilhoso ao sobrenatural, do método e do sistema. E quando ele está trabalhando no sistema, ele faz uma pergunta correspondida por Santo Agostinho, que ele está trabalhando exatamente no aspecto da incredulidade. E ele pergunta, né, se seria viável para nós espíritas, para nós que vivenciamos e vivemos o Evangelho, vivemos o cristianismo vivo, se nós deveríamos ir trabalhar com incrédulos obstinados. E aí quem toma a palavra para responder, lógico, quando as perguntas são muito, vamos dizer assim, mais diretas, mais difíceis, quem responde é realmente aquele espírito que acompanhou toda a codificação ali ao lado de Kardec, que é São Luís. E São Luís é que dá essa resposta. E eu não lembro assim precisamente como está escrito ali, mas ele fala o seguinte: olha, existem muitas pessoas no mundo que passam por, como a Leia falou, por pequenos pontos de incredulidade, e que você precisa, se você puder, auxiliar essas pessoas para que elas vençam esses pontos e desenvolvam uma fé mais sólida, mais robusta. Trabalhe com essas pessoas. Essas pessoas, elas estão aí, que eles colocam ali a palavra que me lembra, é a mão cheias, a mão cheias. Mas, aí é uma conjunção adversativa. Porém, o mas, aqueles que são incrédulos e que são totalmente reticentes a qualquer palavra, a qualquer discussão, a qualquer tentativa de solução daquilo, ele diz: deixai isso, que a própria providência divina, no momento oportuno, nas condições oportunas, levará essas pessoas a saírem dessa condição da incredulidade que elas julgam ser absoluta.
E isso me fez... de onde eu lembrei isso? Quando a Leia tocou no próprio exemplo que o Francesco colocou, daquele incrédulo ali no sul do país, passando por aquela situação caótica, desesperadora, que não tem mais nenhum recurso. Ela fala, Deus do céu, o que é que está acontecendo? É o incrédulo que cai a ficha. Cai a ficha. Então, é a própria providência divina nas circunstâncias, às vezes, como a pergunta foi, voltando à pergunta certinha aqui, a incredulidade é uma aprovação? É a prova. É aquele momento em que você vai ali dar aquela pinceladinha da prova e que a providência divina tem esses recursos. Tem esses recursos. Então, mostra... Daí enxertia, né? Enxertia. Então, Exatamente. quando a Leia passou a trabalhar com esse aspecto da enxertia, eu não tinha lembrado, desculpa, é um livro que eu ainda não li. Caminho, Verdade e Vida é um livro que eu não li. Eu faço a leitura, eu gosto mais dos livros mais técnicos, então, sabe, eu gosto muito de ler André Luiz, eu gosto muito de ler livros um pouco mais técnicos, que nem o caso desse daqui, eu gosto de ler Seara dos Médiuns, um livro que eu adoro, Seara dos Médiuns, e é um livro que eu termino de ler, às vezes recomeço, mas eu ainda não li o Caminho, Verdade e Vida, então eu não tinha essa ideia, mas essa ideia da enxertia é fantástica. E é por isso que a gente faz esse estudo em conjunto, porque eu não tenho todas as obras, e graças a Deus tem pessoas aqui que estão trabalhando com a gente e que lembram dessas obras, e quando lembram dessas obras, eu lembro das obras técnicas, principalmente da parte técnica que Kardec trabalha, porque Kardec, no método, ele estava falando exatamente, o método trabalha exatamente nesse aspecto da incredulidade das pessoas com relação à incredulidade do espiritismo. Ele faz uma série de trabalhos ali. E numa das condições é do incrédulo obstinado. E aí, nesse ponto que Kardec faz essa pergunta, eu lembrei, poxa vida, é uma pergunta tão assim objetiva que foi quem toma a frente para responder, não podia ser outra pessoa, que é São Luís. E a resposta foi perfeita dentro daquilo que está na enxertia, que está naquilo que o Francesco colocou. Foi muito bom. Muito obrigado, Leia, por ter lembrado isso daí. Só que não está no Caminho, Verdade e Vida, não, está no Fonte Viva. Outro que eu também não li. Fonte Viva, capítulo 78. Capítulo 78. Vou anotar aqui, Fonte Viva. 78, 78. 78, Fonte Viva. Esse comentário de Emmanuel, ele é um comentário muito profundo dentro desse... Tem até uma palestra também do Arthur Valadares sobre enxertia. E tem uma conversa dele com o Wagner Paixão sobre, já talvez há uns 2, 3 anos, sobre a questão da enxertia. Porque em termos de... Eu não entendo muito de planta, não tenho assim, essa habilidade como algumas pessoas têm, de cuidados e de sabedorias com relação a plantas. Mas a gente sabe que uma planta, mesmo nesse processo de enxertia, ela vai poder dar outro tipo de fruto, né? Daí a questão do próprio termo. Mas em termos de planta, você vê o seguinte: às vezes quando você faz uma poda numa planta, ela cresce muitíssimo melhor, mais e com mais força, e ela dá mais frutos. O que para nós, e a grande maioria dos comentários de Emmanuel, a grande maioria, ele sempre menciona a natureza. Ele é assim, uma coisa que sempre chama atenção. Tanto é que nesse comentário dele sobre a enxertia, o que ele vai mencionar? Ele mencionou sementeira, germinação, adubação, desenvolvimento, ele mencionou várias coisas ali, que fazem a gente pensar. É uma questão para a gente, não é pensar, é refletir mesmo. E pensar, a gente pensa, né, pode ser uma coisa muito superficial, mas é fazer uma introspecção, entender onde eu me enquadro,
Isso. Como outro personagem que a gente conhece, né? Que fala também de videiras, fala muito de semeadura. Não é mesmo? Jesus, né? Jesus, né? Jesus. Apesar que o divino agricultor que poda é Deus, né? O divino agricultor. Está lá em João, né? Quando fala, eu sou a Exatamente. videira verdadeira, meu pai é o agricultor. E É, ele faz a poda. e você vê que nesse comentário aqui de João, no primeiro parágrafo, ele diz, por parte do divino semeador. Ele faz essa colocação, né? Bom, era isso aí. Muito bom, muito bom. Bom, gente, quem vai querer colocar mais alguma coisa? Samuel, não sei se você consegue, hoje eu sei que você está em Patos de Minas, não sei se você consegue pelo menos falar alguma coisa, eu sei que às vezes colocar imagem não dá, mas quer participar alguma coisa conosco? Rapidão, pessoal, que hoje eu tenho umas visitas aqui na casa do meu sogro, minha sobrinha que veio de Pernambuco e tal, tá difícil. Mas a incredulidade absoluta não existe. Está escrito aqui, a absoluta, a incredulidade absoluta. Nós temos que lembrar que nós somos filhos de Deus. Nós temos que lembrar, nós temos atributos da divinidade. Então, por isso que não existe a incredulidade, que nós somos filhos de Deus. Nós temos o atributo da divinidade. Mais ou menos isso, né? O pessoal aqui está falando muito, tem muita gente aqui na casa, fica difícil comentar. Mas assim, tô na escuta. Com Deus aí, uma boa semana a todos. Falou, Samuel. Nós é que agradecemos, Samuel. A presença é sempre muito gratificante, muito importante, mesmo pontual, mas é importantíssima, porque sempre tem reflexões importantes, sempre nos levam a novas reflexões. Silvia, Sati, gostaria de colocar alguma coisa? Sinta-se à vontade. O grupo é um grupo de discussão livre e aberta, e a gente está sempre aqui construindo, em busca da construção da verdade. Ninguém aqui é dono da verdade absoluta, nós estamos em busca da construção da verdade. E vou dizer para vocês, o que a gente está comentando aqui, se a gente voltar à mesma pergunta daqui 5, 6 anos, pode ser que a gente tenha uma visão mais profunda, porque a gente vai amadurecendo, vai obtendo mais experiências, vai ouvindo mais coisas, vai lapidando cada vez mais, né, o entendimento, e essa lapidação vai trazendo cada vez mais uma verdade mais lapidada, mais precisa. E nós estamos nessa construção constante. Quer colocar mais alguma coisa, Franquez? Não, só de passagem, Léo, lembra? Eu estava falando de desenho. Olá, pessoal. Minha sobrinha lá, tá lá em Pernambuco, meu Ah, sobrinho. aí, Samuel. São gêmeos, hein? São gêmeos. A Leia tá na Argentina, Sim. esse aqui em São Paulo, pessoal em São Paulo, Cetrel. Essa Silvia também, esse aqui é o pessoal de São Paulo. Nós estamos estudando um livro consolador. Abraço a todos. São espíritas, essa menina aqui, minha afilhada. Um cheiro do coração, bom estudo para vocês. Deus abençoa. Helena, comparecer sempre no mesmo dia e horário. Convite feito. Esquecer, como estava falando, da incredulidade de Pedro, né? Que é a nossa pedra base aí, né? Quando ele está na água lá, Jesus está andando em cima da água e ele vem, né? Começa a andar e de repente ele começa a afundar, né? Aí Jesus vira para ele, pô, meu, Homem de você pouca fé. estava indo bem, rapaz? Por que você afundou? É o desenvolvimento. Faltava para ele ainda, e faltava muito, né? Tanto é que a vida toda ele ficou buscando isso, né? Conseguiu, né? Conseguiu, superou, né? Conseguiu, mas foi uma vida toda de aprendizado. Então, por isso que eu falei que o espírito está em prova, né? Está na experiência. Ele foi colocado na situação para passar pela prova e aprender, né? Então, se ele é incrédulo agora, com certeza ele vai ser colocado numa situação radical, onde ele vai ter que despertar a credulidade dele de qualquer maneira, né? Deus não faz nada por acaso, né? No caso não existe. Então é isso. Olha, a ideia de Pedro também foi muito bem lembrada, né?
E olha, Pedro passou por uma provação bem difícil, né, gente? Porque quando ele achou que ele estava fortão ali na última ceia, ele fala com Jesus, né? Que é o Jesus fala, né? Vocês vão me pegar, eu vou passar por isso, por aquilo, por aquilo. E ele vira para Jesus, não, pode ficar tranquilo, eu vou contigo aonde quer que for, né? Deixa comigo. E Jesus vira para ele, Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem te fazer cirandar como o vento, cirando o trigo. Mas eu roguei ao Pai que a tua fé não desfaleça. Mas quando retornardes, acolha os teus irmãos. Foi algo maravilhoso, né? Porque Pedro tinha que passar por uma provação de fé. Ele nega 3 vezes e depois Jesus não volta e não chega para ele e fala assim, tá vendo? Falei para você que você ia me negar. Não, Jesus apenas pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Lógico que as 2 primeiras perguntas ele usa o verbo amar no sentido ágape, né? Que esse seria o amor de abnegação. Só que Pedro, como qualquer um de nós, estava com dificuldade ainda, né? E aí no último, né? A última vez, aí o verbo amar, né? Ele já aparece no sentido que a gente coloca de um amor filho, um amor paternal, um amor mais que ainda a gente já consegue ver com mais tranquilidade, né? E Pedro dá esse testemunho, dá esse testemunho. Gente, é um desenvolvimento. Olha, uma vez quando conversando com uma grande amiga, que é a Leia, por sinal, que ela toca nesse sentido da abnegação, me caiu uma ficha, assim, desculpa usar um termo que hoje em dia não se usa mais, né? Mas caiu uma ideia que falei, nossa, por isso que quando eu leio lá o capítulo 15, que eu leio aquela epístola de Paulo, que ali aparece, né? A caridade, e aí você pega no original, tá, o amor, você fala, entendi agora porque Kardec colocou caridade aqui, porque essa caridade, esse amor que está aqui, ele caminha para o lado da abnegação, e olha, por enquanto é bom a gente se contentar com caridade, porque a abnegação ainda vai demorar um pouco mais de tempo. Dá para chegar? Dá, porque a gente tem aqui, puxa vida, quantos abnegados, missionários que a gente vê, e normalmente anônimos, né? A grande maioria dos missionários abnegados são anônimos, mas alguns acabam se destacando, e aí você percebe a abnegação. Você fala, meu Deus, essa pessoa, ela está além da caridade, ela está no campo da abnegação. É algo que eu ainda vou trabalhar para chegar lá. Muito legal. Então, Edu, Essa eu aprendi com a Leia. Isso foi uma coisa que eu fiquei discutindo com o meu mentor por algumas horas, ou noites, ou dias, até que eu consegui perceber o que você tanto trabalhou quando você falou, olha, pensa na abnegação. E ele ficou ali comigo conversando, olha, pensa bem, que ele quiser virar para mim, renuncie-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, está falando de abnegação, é um degrauzinho a mais. É importante para a caridade, é importantíssimo. A caridade é o amor em ação, não tenho dúvida, mas tem que dar um degrau a mais. Qualquer hora dessa nós vamos falar sobre salvação, viu? Qualquer hora. Muito bom, também é um outro tema que assim, nossa, porque afinal de contas, Yeshua significa salvação. Então, vamos ter que compreender Yeshua, compreender Cristo, compreender o cristianismo, ou melhor, o espiritismo, ou melhor, o cristianismo redivivo, como não mais como uma religião cósmica do amor e da sabedoria. E aí eu vou ter que caminhar para esse lado. É bem interessante. Eu vou discutir bastante com o meu mentor a respeito disso. Boa. E é isso aí, gente. É bom destacar só um instante aí as Oi. 2 últimas palavras da Vamos lá. resposta. E a mais preciosa esperança das almas. Sem isso daí, a gente vai cair na Esperança, cobradinha. essa palavra esperança é o que nos Filha traz. dileta da fé. Sim, então essa palavra nós temos que trabalhá-la. Eu não quis mexer nisso daqui, porque a próxima pergunta vai envolver o que a Leia já tocou no assunto, sobre suicídio. E o suicídio, ele pode surgir da incredulidade de uma falta total de esperança, que é uma das consequências da incredulidade. Já que não Cenas tem para o fé próximo nenhuma. capítulo.
cenas dos próximos capítulos. Então é algo para a gente conversar. Por isso que eu falei, eu não queria mexer. Eu falei, olha, a esperança é filha dileta da fé, eu vou trabalhar só com fé. Porque a esperança ela vai estar justamente nessa ideia que eu já estou mais ou menos maquinando para a semana que vem, quando a gente for falar sobre o suicídio. Que aí a gente pode entrar nesse campo. Mas bem lembrado, Samuel, está presente aqui. Quer dizer, é como se o próprio Emmanuel, como ele sabia as perguntas, né? Ele já, bom, eu já vou preparar o campo, vou preparar, usando a linguagem da lei, a sementeira para a próxima pergunta. É isso aí, gente. Foi muito gratificante. Queria agradecer imensamente a presença do Leia, do Samuel, da Sílvia, da Sato, do Francesco, do meu irmãozão aqui de caminhada, o Nivaldo, e a todos vocês que vão acompanhar a gente aqui pela internet, depois nas gravações. O nosso muito obrigado. Que essa nossa reflexão possa trazer um refrigério para as nossas almas, que essa reflexão possa abrir uma visão mais ampla da fé, da crença, da confiança em Deus, porque ter fé é dar um passo além do apenas acreditar, mas caminhar para uma confiança de quem vê Deus como Pai e que, como Pai, você confia nesse Pai. É um degrau, é um desenvolvimento. Que a gente possa iluminar os corações que nos ouvem e que a gente consiga estar aqui novamente reunidos no próximo sábado, nesse horário entre 17 e 18 horas, continuando as nossas reflexões dessas perguntas e dessas respostas que nos foram oferecidas pela espiritualidade amiga, pelo nosso irmão Emmanuel, mentor do nosso irmão Francisco Xavier. E nosso muito obrigado. Agradecidos, então, a toda essa espiritualidade, aos nossos mentores e guias, a todos aqueles que da espiritualidade amiga nos acompanharam e nos inspiraram. Vamos encerrar os nossos trabalhos da tarde de hoje com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduza na tentação, mas livra-nos de todo mal, assim seja. Graças a Deus, graças a nossa gente. Uma boa semana para todos nós. Muito obrigado pela companhia de vocês. E a gente se vê sábado que vem, se Deus nos permitir.